Então, ela era no ano, né? Que mais uma aula agora é aula de história, né? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a Guerra Fria. A gente vai estudar a Guerra Fria. Então, a gente vai entender, olhando aqui essa imagem, né, aqui, da Guerra Fria, a gente vai poder compreender o que foi, né, a Guerra Fria. Então, nesse cartaz que nós podemos observar aqui, está relacionado o quê? Durante a Guerra Fria, né, a defesa civil, né, dos Estados Unidos produziu textos, né, e filmes que orientavam, né, a população a se defender de uma guerra nuclear, né? Um dos mais conhecidos é o filme, né, Duke Antikov, né? Ou seja, produzido em 1951. Né? O objetivo era mostrar, né, sobretudo para as crianças, né, como se proteger da explosão, né, de uma bomba nuclear, abaixando-se, procurando algo, né, para se cobrir, seja na escola, ou seja em casa, né? O cartaz dizia, né, que a tartaruga, né, Bert, né, tinha o seu abrigo, né, nas costas. Então, era preciso, né, que cada um, né, encontrasse, né, seu próprio abrigo. Então, era aqui esse cartaz, né, e falava de como se proteger, né, de uma explosão de uma bomba nuclear. Então, mas o que foi a Guerra Fria, né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial ela chegou ao fim em 1945, mas o ato, né, final dessa guerra, né, ocorreu com a explosão, né, de duas bombas atômicas no Japão. Né? O mundo, a partir daí, não seria mais o mesmo. Dos escombros, né, da Segunda Guerra, surgiram, né, dois poderosos países, os Estados Unidos e a União Soviética, com diferentes regimes, né, políticos, capitalistas e comunistas, respectivamente. Ou seja, os capitalistas americanos e os comunistas da União Soviética. E constantes conflitos, né? Ambos os países estavam armados com artefatos, né, nucleares de enorme capacidade destrutiva. Surgiram também, né, dois blocos de países alinhados, né, com essas grandes potências. E uma guerra, né, convencional, né? Seus arsenais atômicos, né, destruíram, né, o planeta, destruiriam o planeta, embora rivais, né, e com vários enfrentamentos, a guerra entre eles, né, tornou-se fria, ou seja, uma guerra fria. Vários foram, né, os episódios, desde a guerra de ameaças, né, o Muro de Berlim, a conquista, né, do espaço e a revolução da China e a guerra, né, na Coreia, né, foram alguns deles, né, a Guerra Fria, ela se tornou-se, né, ela se tornou o mundo, né, muito perigoso, né? Então aqui é uma Guerra Fria, né? Ou seja, que a gente vai poder compreender mais ou menos, né, como foi a Guerra Fria. Aqui nessa imagem, né, podemos observar, né, foi os testes, né, de bomba nuclear realizados, né, num ato de Bickney, em 1946. Então, quando a gente observar aqui, né, o jovem Gagarin, né, e um mundo atômico. Então, o que é que nós podemos entender? Né? Que em 1934, em uma fazenda, né, coletiva oeste de Moscou, na União Soviética, nasceu um garoto, né? Ele recebeu o nome de Yuri Gagarin, né? Sua família era muito pobre, né? Ele tinha 3 irmãos, homens, mas como seus pais, né, trabalhavam, quem cuidou dele foi a única irmã. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, ele tinha apenas 5 anos de idade. Sua família, né, sofreu muito, e Gagarin, né, perdeu 2 irmãos nas batalhas. Com o fim do conflito, em 1945, o jovem Yuri entrou, né, para a escola, né? Ele tinha um professor de matemática que possivelmente não influenciou
pelo gosto, né, por aviões. Por causa de sua origem, né, pobre, o sonho de ser piloto foi deixado de lado, né, e o jovem Yuri formou-se, né, em metalúrgico. No entanto, quando cursava, né, um ensino técnico, Gagarin ingressou, né, em um aeroclube, né, e logo estava pilotando pequenos aviões, né, sua vocação era a aviação. Enquanto isso, né, o governo dos Estados Unidos decidiu realizar testes, né, com bombas nucleares. O lugar escolhido foi o ato, né, de Bikini, né, ou seja, o Piquim, formado por 23 ilhas na Micronésia, né, no Oceano Pacífico. No início de 1946, né, militares estadunidenses convenceram, né, os 176 habitantes das ilhas a deixá-las, né? Eles alegaram, né, que testes com bombas nucleares seriam realizados no local, né? Para os militares de Bikini, né, era o lugar ideal para explodir bombas, né, porque estava, né, longe, né, das rotas marítimas. E a seguir, né, começaram os testes nucleares, né, entre 1946 a 1958, né, das 66 bombas detonadas na região, 23, né, foram em Bikini. Mas porque tantas bombas, né, nucleares foram detonadas a partir de 1946, né, neste lugar, qual a relação, né, nós podemos ter, né, entender entre o jovem Yuri e os testes, né, nucleares realizados pelos Estados Unidos. Então, é isso que a gente vai procurar também compreender na aula de hoje, né? Então, aqui nós observamos, né, os acordos, né, rompidos. Aqui, né, nessa foto, o que nós podemos observar é de 4 de fevereiro de 1945, o primeiro-ministro, né, britânico, Winston, à esquerda, e o presidente estadunidense Franklin, né, Roosevelt, né, ao centro, e o líder soviético Stalin, né, à direita, e se reuniram, né, na cidade de Alta, né, na União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, né, e a Inglaterra tiveram aliados muito importantes na luta, né, contra a Alemanha, o governo comunista da União Soviética. Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra repudiavam, né, o comunismo, mas para vencer a Alemanha, eles necessitavam, né, das forças militares soviéticas, o Exército Vermelho. Assim, durante a guerra, né, os 3 países tornaram-se aliados. Em 1943, né, a Conferência de Teherã, no Irã, e no início de 1945, a Conferência de Yalta, na União Soviética, o presidente dos Estados Unidos, Franklin, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, Wilson, e o líder da União Soviética, Stalin, conversaram, né, sobre o futuro da Europa, né, após a guerra. Nas reuniões, né, eles chegaram, né, a vários acordos, como a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a divisão da Alemanha, né, em 4 áreas: a soviética, a inglesa, a francesa e a estadunidense, né. Stalin exigiu, né, que os países do leste europeu, Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria e Tchecoslováquia tivessem, né, governos favoráveis à União Soviética, né. E Roosevelt, né, e Churchill, né, concordaram. E ao final, né, da guerra na Europa, né, ocorreu, né, uma terceira reunião, uma conferência de Potsdam na Alemanha. O primeiro-ministro inglês, Wilson, e o novo presidente dos Estados Unidos, não se mostravam, né, dispostos a cumprir os acordos anteriores, né? Eles não queriam que os países do leste europeu ficassem, né, sob influência da soviética. Dias depois, né, um encontro em Potsdam, né, nos Estados Unidos, lançaram, né, uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, né, no Japão. Então, aí vem
aqui as questões, né, das declarações de guerra, né? Ou seja, aqui nesse mapa nós podemos observar aqui a Europa, né, e os países dos blocos soviéticos, né? Ou seja, essa parte aqui coberta de amarelo, né, nesse mapa, na Europa são os países, né, denominados dos blocos soviéticos, ou seja, sob o controle, né, ou seja, da União Soviética. Então, ou seja, Winston, né, em 1946, né, usou uma expressão, né, que ficou muito conhecida, né, uma cortina de ferro abateu-se sobre o continente, né, nessa referência à Europa, ele criticava, né, a dominação soviética sobre o leste europeu e os países aprisionados, né, uma cortina de ferro. Também era, né, uma crítica ao comunismo. Mas o discurso, né, mais duro contra a União Soviética e o comunismo foi proferido, né, pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, né? Um ano depois, né, o discurso ficou conhecido, né, como doutrina Truman, né? Para ele, o mundo estava, né, dividido, né, em dois sistemas que abrangiam, né, os aspectos políticos, econômicos, sociais e ideológicos. E nesse contexto internacional, né, que teve o início, né, da chamada Guerra Fria. E aqui a reconstrução do capitalismo, ou seja, aqui nós vamos observar aqui a reconstrução do capitalismo. Aqui, nessa imagem, nós podemos observar uma criança, né? São crianças alemãs que brincavam, né, entre as ruínas de uma cidade ao final da década de 1940. Então, em 1945, né, os países europeus que participaram da guerra estavam destruídos, né? Fábricas se encontravam paradas e milhões de homens e mulheres sofriam, né, com o desemprego e a fome. O Japão, né, também estava, né, arruinado. Somente os Estados Unidos saíram, né, fortalecidos da guerra, tornando-se, né, a maior potência econômica e militar do planeta, que surgiu, né, nesse período até hoje. E aqui nós observamos aqui a inauguração, né, dessa imagem aqui, né, do Plano Marshall. Nós vamos observar a inauguração, né, do Eurotrem, né, na estação ferroviária, né, de Munique, Alemanha, em 1951. Né? Esse trem passava por várias cidades europeias, né, com o financiamento do Plano Marshall, né, a malha ferroviária europeia foi reconstruída. Então, o governo, né, dos Estados Unidos queria, né, manter, né, como aliado um conjunto, né, de países capitalistas na Europa. Assim, né, em junho de 1947, o governo estadunidense anunciou o Plano Marshall, né, um plano de ajuda financeira, ou seja, bilhões de dólares, né, foram emprestados a 16 países da Europa, né, ocidental. Inglaterra, França, Itália, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Grécia, Áustria, Turquia, Noruega, Islândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e a futura Alemanha Ocidental. Né? O Plano Marshall tinha o objetivo, né, de reconstruir a economia capitalista, né, com os empréstimos recebidos, né, os países europeus poderiam, né, importar produtos, né, das indústrias dos Estados Unidos. O Japão também recebeu, né, financiamento para recuperar sua economia. E a gente observa, né, que em 1949, os Estados Unidos, né, e o Canadá, país da Europa Ocidental, né, fundaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, ou seja, tratava-se, né, de um pacto militar de um dos países, né, da OTAN fosse atacado, né, por um país inimigo, todos os outros deveriam, né, defender o aliado, né, ou seja, a Guerra Fria tornou-se, né, cada vez mais guerra quente, né, ou seja, o que foi denominado de Guerra Fria começou a ser denominado de Guerra Quente. E aqui a gente vai observar, né, a consolidação do bloco socialismo, né? Ou seja, num bloco socialismo, né, a União Soviética
foi, né, o país que mais sofreu, né, com a Segunda Guerra. Os campos, né, foram devastados e a indústria foram destruída. Com a reconstrução dos países, os investimentos foram, né, da indústria pesada, né, siderúrgica, energia elétrica, petróleo, carvão, né, turbinas, aviões, entre outros. O setor, né, de bens de consumo, né, recebeu, né, investimento marítimo. Né? Assim formou-se, né, ou seja, o governo soviético impôs aos países da Europa Oriental mesmo modelo econômico e político, né? Ou seja, e assim se formou-se o chamado Bloco Soviético, né? Composto, né, da União Soviética e dos países chamados, né, democracia populares, né? As forças militares dos países Bloco Soviético, né, se uniram com a fundação do Pacto de Varsóvia em 1955. E a Guerra Fria, né? Ou seja, a Guerra Fria ela tem origem ela na ambição, né, dos Estados Unidos e na União Soviética de manterem, né, suas áreas de influências no mundo. Os Estados Unidos, né, tinham como aliado, né, os países europeus ocidentais, como a Inglaterra, a França e a Itália, né, entre outros, né, e tinha também como aliado, né, o Japão e os países da América Latina. Né? A União Soviética, por sua vez, exercia o domínio, né, sobre os países, né, da Europa Ocidental. E aqui a gente vai observar, né, o anticomunismo, né? Ou seja, na época da Guerra Fria, né, uma das crenças mais divulgadas nos países capitalistas foi o anticomunismo, né? Escritores, jornalistas, políticos, religiosos, entre outros, né, descreviam os regimes comunistas de maneira extremamente negativa. Né? Para eles, o comunismo era contra a família, né, e a religião. Tratava-se de um regime político autoritário, né, antidemocrático, e que não aceitava a oposição. Né? Também se dizia que não havia liberdade de imprensa, né, e que ninguém poderia, né, expressar livremente sua opinião. Aqui nessa imagem que nós podemos ver aqui, né, aqui nós podemos entender, aqui é um pôster produzido, né, pelo Exército dos Estados Unidos em 1956, faz propaganda anticomunismo, né, a lealdade de um americano, mais forte, né, que a traição comunista, né. Então, aqui é um cartaz, né, anticomunista, produzido pelo Exército americano. E a gente vai observar aqui, né, a divisão da Alemanha. A Alemanha, né, ao final da guerra, destruída, os países, né, foi dividido, né, em 4 setores de ocupação militar. O soviético, né, e os estadunidenses, o francês e o inglês. A cidade de Berlim, né, tinha um estatuto especial, né? Ela também, né, foi dividida, né, em 4 setores, mas estava no território, né, sob o controle, né, da União Soviética. Assim, né, a parte ocidental da cidade era administrada pelos países ocidentais, né, embora estivesse localizada no setor soviético. O território alemão, ocupado pelos Estados Unidos, franceses e ingleses, foi unificado. Né? Em maio de 1949, surgiu um novo país, né? A República Federal da Alemanha, também conhecida, né, como Alemanha Ocidental. Tratava-se de um país, né, capitalista, de um regime liberal, democrático e alinhado, né, com os Estados Unidos. O governo de Stalin, né, ele reagiu e o setor da Alemanha ocupado pela União Soviética tornou-se outro país. A República Democrática, né, da Alemanha, também chamada de Alemanha Oriental, né, com regime comunista e aliados da União Soviética. E o muro, né, separa o mundo, né, que nós observamos aqui a divisão da Alemanha, né, o mapa que a gente pode observar que aqui nesse mapa vai estar relacionado, né, a divisão da Alemanha em duas, né, ou seja, o muro, né, erguido e dividindo a Alemanha. E
Então, o que é que nós podemos observar, né? Entender, né? Que Berlim, né, estava dividida em duas partes, né? Observamos, né? Berlim, aqui, estava dividida em duas partes. E a parte ocidental e oriental, né? Isso tornou-se, né, um problema para a Alemanha Oriental, né? Para a própria União Soviética, né? Pois parte oriental da cidade, né, era a capital do país. Enquanto isso, a parte ocidental, a população vivia, né, sob o regime capitalista e protegida pelos Estados Unidos. Não havia, né, fronteiras rígidas entre as partes ocidental e oriental de Berlim. Ruas, né, separavam, né, os dois lados da cidade. Amigos, né, e parentes, né, que viviam nas partes oriental e ocidental, né, se encontravam, né, facilmente. A partir de 1949, né, muitos cidadãos de Berlim, sob o domínio comunista, né, se mudaram para a parte, né, capitalista da cidade, né, onde encontravam, né, bons empregos e melhores condições de vida, né? Calcula-se que desse ano, né, até de 1961, cerca de 2,6 milhões de alemães cruzaram, né, a fronteira e não voltaram, né? Em agosto de 1961, os cidadãos de Berlim, né, acordaram e viram, né, soldados da Alemanha Oriental construindo, né, um muro que os separavam, né, as cidades. Ninguém podia mais atravessar a fronteira. A construção de 37 quilômetros, né, ficou conhecido, né, como o Muro de Berlim. Soldados armados, né, com fuzis, tinham, né, ordens de atirar se alguém tentasse pular o muro. Depois, né, minas terrestres, né, e armadilhas, né, foram colocadas ao longo da fronteira, né? A cidade foi separada. Nenhum cidadão da Alemanha Oriental poderia, né, sair do país, né? E em Berlim, amigos e parentes ficaram, né, impedidos de se ver. Então, e o Muro de Berlim, né, foi o maior símbolo, né, da Guerra Fria. E o terror atômico, né? Ou seja, a Guerra Fria, ela ficava, né, cada vez mais acirrada. No entanto, né, os Estados Unidos tinham, né, um triunfo, a bomba nuclear. Em 1949, né, a União Soviética explodiu, né, a sua primeira bomba. E em 1952, os militares estadunidenses explodiram, né, um novo tipo, né, de bomba nuclear e de hidrogênio, né, cujo poder destrutivo era muito mais devastador, né, 1000 vezes mais potente que a bomba lançada, né, sobre Hiroshima. A explosão foi num atol, né, de Bikini, né? Em 1958, os soviéticos, né, também explodiram, né, a sua própria bomba, né, de hidrogênio. E a disputa, né, ficou conhecida, né, como corrida, né, armamentista, né, os Estados Unidos e Soviética, e cada vez mais, né, aumentavam, né, seus estoques de bombas nucleares, né? O resultado foi o que muitos historiadores chamaram, né, de equilíbrio, né, do terror. E rumo ao espaço, né? Ou seja, rumo ao espaço. O que é que nós observamos? Aqui é uma imagem, né, de Laila, né? Laika foi o primeiro, né, ser vivo a entrar no espaço sideral, né? Como os soviéticos ainda não sabiam controlar a entrada, né, da nave na atmosfera terrestre, Laika, né, ela morreu no espaço, né? Então, aqui é uma imagem, né, de uma fotografia de 1957, né? Essa cachorrinha, né, chamada de Laika morreu no espaço. Então, o mundo, né, tornava-se muito perigoso, né? Mas não para Yuri, né? Em 1955, né, aos 21 anos de idade, ele, né, se casou e no mesmo ano, né, realizou seu grande sonho, né? Foi admitido na Força Aérea Soviética com a patente, né, de tenente, né? Tornou-se piloto de teste de avião de caça, né, o MiG. Neste mesmo momento, né, muito secretamente, né, o governo da União Soviética desenvolvia, né, o programa
de exploração, né, espacial, né? Mas qual foi o motivo, né, para explorar o espaço sideral, né? Os Estados Unidos, né, e a União Soviética possuíam bombas nucleares, né, de grande poder destrutivo. Porém, era necessário levá-los até o território inimigo, por meio, né, de um avião bombardeiro, né? Mas os radares poderiam, né, identificar a chegada dos aviões. Tudo isso mudou, né, quando os soviéticos, né, construíram o primeiro míssil balístico, né, intercontinental. Esse tipo de míssil, né, alcança a órbita terrestre e desce, né, em altíssima velocidade, sendo praticamente impossível, né, de abater. No dia 4 de outubro de 1957, né, um míssil colocou-se na órbita terrestre, né, o primeiro satélite artificial, né, o Sputnik. Um mês, né, depois, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, né, levando a bordo uma cadela, né, chamada Laika. O medo, né, se espalhou pela sociedade estadunidense, né? Os mísseis que levaram Sputnik e Laika, né, ao espaço também poderiam, né, levar uma bomba, né, atômica até os Estados Unidos. Pela primeira vez, os soviéticos, né, se mostraram superiores nas áreas técnicas e militar. E a corrida espacial, né, tornou-se parte, né, da Guerra Fria. Os soviéticos, né, no entanto, queria realizar outro grande feito. Gagarin, né, foi escolhido para ser o primeiro homem a alcançar o espaço sideral. A nave que o levaria ao espaço, a Vostok 1, era, né, pequeníssima, né? Ela estava, né, na medida exata, né, para a dimensão da nave. E a gente vai observar aqui agora a questão da Revolução Chinesa, né? Ou seja, os países europeus, os Estados Unidos, desde o século XIX, exploravam, né, as riquezas da China. A miséria, né, do povo era imensa. A República, né, foi instaurada em 1911. Os dois partidos políticos disputaram, né, o poder. O Kuomintang, né, e o Partido Comunista Chinês, PCC, os camponeses eram explorados, né, pelos grandes proprietários, né, de terra. E o líder comunista Mao Tse-tung percebeu que eles, né, poderiam se juntar à luta revolucionária. E em 1949, né, o Partido Comunista venceu, Kuomintang, em 1º de outubro, né, de 1949, Mao Tse-tung, né, fundou a República Popular da China. E a China, né, ela, após a vitória da Revolução Chinesa, em 1949, o Partido Comunista Chinês, né, e seu líder Mao Tse-tung, né, adotaram, né, um modelo do socialismo soviético. As empresas, né, foram estatizadas, né, e foram criadas fazendas coletivas, né. O novo governo instituiu fortemente, né, na educação popular, né, investiu na educação. O governo comunista chinês, né, recebeu o apoio da União Soviética, mas os camponeses resistiram, né, a trabalhar nas fazendas coletivas. A produção agrícola, né, caiu drasticamente. Nas cidades, operários, né, declararam greves por melhores condições de vida. E em 1958, né, Mao Tse-tung, né, lançou um movimento, né, chamado Grande Salto para a Frente, né? Novamente houve, né, grande resistência, né, dos camponeses. A situação piorou quando Mao, né, rompeu com a União Soviética. Com a resistência, né, dos camponeses, sem a ajuda, né, financeira e técnica da União Soviética, a produção industrial caiu, né, e a agricultura ficou paralisada, né? Em 1960, né, 1961, cálculos, né, apontaram, né, a morte de 20 milhões de pessoas devido à fome, né? E veio, então, a questão, né, da
revolução, né, cultural. E Mao Tse-tung, né, passou a sofrer fortes críticas, né, para derrotar seus adversários, né? Ele mobilizou os Estados Unidos, radicais, né, de esquerda, e lançou em 1966, né, a campanha conhecida como Grande Revolução Cultural Proletária, né? Milhões de jovens estudantes, né, adoradores, né, de Mao, formaram a Guarda Vermelha. Todos aqueles jovens julgavam ter costume, né, da burguesia. Foram perseguidos. Né? O medo se apoderou, né, da sociedade e, após a Guarda Vermelha, a ação da Guarda Vermelha, quase levou, né, o país ao caos. Com a morte, né, do líder chinês, em 1976, um novo grupo, né, político, né, do Partido Comunista, o chinês, deu início, né, a outro, né, rumo político econômico, né, o país conhecido, né, como as 4 modernizações. E aqui, né, nós vamos observar a questão da Coreia, da Guerra Fria, né, para a Guerra Quente, né? Então, nós vamos observar que a Guerra da Coreia foi o primeiro, né, conflito armado, né, da Guerra Fria. Ou seja, nas reuniões de Yalta, né, e de Potsdam, na final da Segunda Guerra, um dos acordos entre Stalin e Roosevelt, né, e Churchill, né, estabeleceu que a península, né, que formava a Coreia seria dividida, né, ao meio, num paralelo 38. Acima do paralelo 38 surgiu a República Popular, né, da Coreia, conhecida como a Coreia do Norte. Trata-se, né, de um país comunista apoiado pela União Soviética. Abaixo daquele paralelo, né, foi instituído outro país, né, a República da Coreia, também chamada, né, de Coreia do Sul. Era um país, né, de regime capitalista, governado, né, por uma ditadura militar e sob a influência dos Estados Unidos. Em junho de 1950, né, tropas militares da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul, mas o governo dos Estados Unidos reagiu e obteve, né, o apoio das Organizações Unidas para combater a invasão militar. Os comunistas, né, coreanos recuaram, né, diante, né, do governo comunista, recuaram, né, diante da superioridade militar dos Estados Unidos. Né? No entanto, o governo comunista da China entrou na guerra, né, ao lado dos norte-coreanos. O exército dos Estados Unidos recuou, né, até o paralelo 38. É o mesmo limite anterior à guerra. Né? Em 1953, né, os combates cessaram, né, mas não houve, né, acordo de paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Nessa imagem, né, que a gente observa aqui dessa criança, né, uma jovem coreana, né, carrega o irmão, né, nas costas, né, atrás dela um tanque, né, de guerra M-26 do exército dos Estados Unidos, né, em que a gente pode observar aqui essa questão da guerra nas Coreias. E o capitalismo cresce, né, por 30 anos. Né? O Plano Marshall recuperou, né, as economias das nações da Europa, né, ocidental. Né? Os países europeus, né, os Estados Unidos e o Japão, conquistaram, né, um grande crescimento econômico. Né? No caso europeu, né, os governos social-democráticos e trabalhistas abandonaram, né, o liberalismo econômico e passaram, né, a intervir fortemente na economia. Na França e na Inglaterra, né, muitas empresas, né, foram estatizadas. Né? Houve incentivo, né, aumento da produção industrial. Com mais empregos e maiores salários, né, os trabalhadores tinham, né, acesso a bens, né, de consumo. E, ao mesmo tempo, né, os governos social-democráticos trabalhistas europeus investiram, né, na área social, sobretudo
em escolas, hospitais, habitação e sistemas, né, previdenciários, né, com o chamado estado de bem-estar social. Os trabalhadores europeus, né, avançaram alto padrão de vida. E a reforma, né, o reformismo comunista, né? Stalin, né, ele faleceu em 1953, e Nikita, né, Khrushchev assumiu, né, o governo do país em seu lugar. Ele, né, denunciou os crimes, né, de Stalin, né, e tentou reformar o regime socialista soviético. Seu governo, né, investiu em bens de consumo e libertou, né, todos os presos políticos. Seu prestígio, né, aumentou com as naves, né, que alcançaram, né, a órbitas terrestres. Khrushchev, né, também abriu diálogo, né, com o governo dos Estados Unidos, inaugurando, né, o período conhecido, né, como coexistência pacífica. Foi deposto, né, do poder em 1964, substituído, né, por um burocrata, Leonid, né, Brezhnev. A elite política soviética, né, não admitia reformas no país. E aqui a gente pode observar, né, a revolta húngara, né, e a primavera de Praga. Nessa imagem aqui nós podemos observar, né, que são os tanques soviéticos, né, que são cercados, né, por manifestações em Praga, na Tchecoslováquia, né, em agosto de 1968. Ou seja, a sociedade polonesa, né, húngara e búlgara, romena, tcheca e alemã do leste não aceitaram, né, aceitaram facilmente a dominação soviética. Mas somente após a morte de Stalin, em 1953, é que a revolta aconteceram nas democracias populares, né? Nesse ano houve, né, uma rebelião de operários alemães orientais e greves ocorreram, né, em vários países da Europa Oriental. As duas grandes revoltas ocorreram, né, na Hungria e na Tchecoslováquia. Né? Na Hungria, em 1956, estudantes, né, e trabalhadores, né, se uniram contra a dominação da União Soviética. Né? Os revoltosos exigiam, né, o estabelecimento, né, do regime democrático e eleições livres. E aqui a gente pode observar os Estados Unidos, né, a União Soviética na corrida espacial. Ou seja, aqui nessa imagem de 12 de abril, né, de 1961, a nave Vostok 1, né, impulsionada, né, por um míssil, pôs na órbita, né, terrestre o cosmonauta, né, Yuri, né, Gagarin, né, por quase 2 horas ele orbitou o planeta Terra, né, e foi o primeiro ser humano a ver a Terra, né, do espaço. Então, aqui nós podemos observar essa imagem, né, da nave Vostok 1. Então, os Estados Unidos, né, tentaram, né, acompanhar os avanços da União Soviética na conquista do espaço. Né? 4 meses após o lançamento do Sputnik, né, os Estados Unidos colocaram em órbita, né, terrestre seu próprio satélite, né, Explorer 1. Até então, né, os cientistas não acreditavam que um ser humano, né, pudesse viver por muito tempo, né, fora da atmosfera terrestre. Gagarin, né, mostrou que era possível. Né? São várias as versões, né, que ele disse quando viu a Terra, mas a frase mais famosa dita por ele foi: a Terra é azul. Até então ninguém sabia disso, né? E o Gagarin, né, tornou-se famoso, né, no mundo inteiro, né? Foi recebido, né, por governos de diversos países, né? E sua presença reunia multidões, né? Afinal, foi o primeiro ser humano a ir ao espaço sideral. Viajou por vários países, né, como uma espécie, né, de embaixador soviético. Em 1961, né, visitou o Brasil, recebendo, né, do presidente brasileiro Jânio Quadros a ordem, né, do Cruzeiro do Sul.
nos Estados Unidos, né, a notícia, né, do feito de Yuri Gagarin, né, repercutiu com grande impacto, né? Os soviéticos estavam, né, à frente, né, dos Estados Unidos em tecnologia espacial. A partir daí, né, o objetivo dos Estados Unidos e a União Soviética, né, era levar um homem à Lua. Yuri Gagarin, né, alimentou o sonho, né, de pisar no solo lunar. Ele retornou ao seu posto militar, né, como piloto de teste com essa esperança, né? Mas em março de 1968, aos 34 anos, pilotando um MiG, né, sofreu um acidente vindo a falecer. E Yuri Gagarin, né, não pôde assistir no ano seguinte, né, em julho de 1969, a dois astronautas, né, estadunidenses, né, caminhando na Lua. A partir daí, os Estados Unidos, né, assumiram a liderança, né, na corrida espacial. Em 2010, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, né, a Ciência e Cultura, Unesco, né, proclamou o atol, né, de BIC, né, patrimônio, né, da humanidade, né, os filhos e netos e bisnetos, né, dos 167 nativos, no entanto, ainda esperam, né, retornar à terra de seus ancestrais. Então, galera aqui do 9º ano, essa foi a aula de história. Até a próxima.